Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30, vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês tenham passado um dia bom. Se vocês moram no Rio de Janeiro, ou em volta do Rio de Janeiro, eu espero que vocês tenham sobrevivido. Nós estamos diante de uma situação grave. Padre Hermes, boa noite, paz e bem. Padre Hermes, eu estava falando aqui que nós estamos com uma situação muito grave aqui no Rio, que é um calor extremamente alto. Nós estamos passando mais de 15 dias sem nenhuma chuva, Isso mostra o peso da mudança climática no nosso mundo, Boa noite, Diácono, boa noite, Mônica. Padre Hermes, a Mozinho não está aqui hoje. Hoje ela está numa atividade que eu estou fazendo muita força que ela faça, que ela está fazendo a aula de cerâmica dela, Eu acho que é muito importante que a gente se esforce para o crescimento da gente, E o crescimento, ele é multi, Você não cresce só no religioso. Se você só sabe religião, nem religião você sabe, Eu, por exemplo, falo isso. Quem só sabe medicina, nem medicina sabe. Eu falo isso para os meus alunos. Então ela teve sábado comigo, na região do Jardim Gramacho, fomos lá, levamos comida, levamos alimentos, levamos medicamentos, levamos médicos, levamos material de curativo, fizemos de tudo. Eu estou devendo inclusive um texto para o senhor. Que bacana, boa aula para ela, eu vou falar para ela. Sabe, a gente está numa situação grave e eu acho que é importante a gente ver essa situação em consonância com a campanha da fraternidade. Ô Gilmar, boa noite, paz e bem. Tá quente aí em Castelo, Gilmar? Oi, Lena, boa noite, paz e bem. Tá quente aí em Castelo, Lena? Aqui no Rio tá um horror, Aqui no Rio, para vocês terem uma ideia, nós estamos praticamente no pior estado de alerta. O protocolo de calor extremo no Rio vai até o nível 5, nós estamos no nível 4. A regra é que quem está trabalhando ao ar livre tem que fazer uma parada a cada 1 hora, se proteger do sol e beber água. Certamente nós teremos problemas de saúde devido ao calor extremo, e eu quero lembrar essa é a importância da campanha da fraternidade deste ano. Nós temos que ouvir o clamor da terra. A irmã terra, a mãe terra está clamando por socorro, e cabe a nós agirmos para evitar o dano que nós estamos fazendo, reverter o mal que nós estamos fazendo. E assim, tem mais um apelo que eu vou fazer, mas deixa a gente fazer a leitura de hoje, porque eu acho que tem muito a ver com a leitura de hoje, Eu acho que a gente tem que ter claramente a ideia da fé encarnada, e a gente vai ver que isso tem muito a ver com a leitura de hoje e com o dia de hoje. É muito bonito quando a palavra de Deus nos pressiona a uma ação. É muito interessante isso, mas já está na hora, vamos começar. Ô mamãe, parece aqui um minutinho, mamãe. Vem cá. Minha mãe, chega aqui, mãe. Apareceu aqui, tá? Trazendo um cafezinho. Ela veio trazer um cafezinho pro filho, tá vendo? Tá vendo? Boa noite. Mãe é assim, cuida da gente,
Eu acabei de comer, vocês sabem que eu estou fazendo uma dieta rígida, estou tomando um remédio que me causa enjoo. Ela ficou preocupada e veio trazer um cafezinho para o filho. Que bom, né? Que bom essa dimensão do cuidado. Vamos começar a leitura. Boa noite, mãe. Vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que essa gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a essa gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Nessas poucas palavras, sabe, são 4 versículos. A maior parte das pessoas deve olhar esses 4 versículos e falar assim: 4 versículos não dá para nada. E sabe, 4 versículos dá para muita coisa. Ainda mais esses 4 versículos hoje que é dia 17 de fevereiro de 2025. Vamos destrinchar isso, e eu prometo que eu não vou fazer um estudo gigantesco, porque isso não tem interesse para quem assiste essa live, para quem vai assistir essa live. Então, começa assim. Os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. Discutir com Jesus é problema? Não! Sabe, uma das piores coisas que pode acontecer para uma fé é que você não discuta, que você não pergunte, que você não questione. Né? Tem um filme, eu não sei se vocês já viram, Conclave, que um determinado deles fala que a gente precisa da dúvida. Então, discutir com Jesus, discutir com a fé, questionar a religião, não é problema. Eu vivo, inclusive, falando isso para as pessoas. Não entendeu, me pergunta. Está em dúvida, me pergunta. Várias vezes, durante a celebração da palavra, eu estou perguntando e as pessoas viram, estou falando e as pessoas viram: diácono, o que eu faço com essa situação? E assim, é impressionante, porque é possível sempre naquele dia pescar um versículo ou 2 de uma das leituras, ou de mais de uma das leituras, para ajudar a responder aquela pessoa. E eu acho bonito isso. Eu acho bonito quando alguém vira para mim e questiona alguma coisa. Como aconteceu há uns anos atrás, quando uma menina foi abusada pelo tio, foi aprovado o aborto da criança. A menina, se eu não me engano, tinha 10 anos de idade. E algumas moças vieram no grupo que a gente tinha de WhatsApp e falaram assim: paizão, a gente não sabe o que pensar, paizão. Fala com a gente. Eles me chamam até hoje de paizão. Sabe, aquilo para mim foi maravilhoso, porque a pessoa mostrava a angústia dela frente àquela situação e mostrava ao mesmo tempo o desejo, a confiança que ia receber uma resposta. Então, não há problema nenhum em questionar a fé, levantar a dúvida. Não, isso é bom. Faça isso. E se alguém disser que você está errado, que você está errada, manda vir falar comigo. O diácono Bernardo disse que é para você vir conversar com ele. E eu vou receber essa pessoa com todo amor e carinho. Não é para ficar brigando com os outros, mas é que essa pessoa precisa crescer na fé. E esse é um dos meus trabalhos, um dos meus mundos. Mas o problema
está na frase seguinte: para pô-lo à prova. Sabe, isso é perverso. Você levantar uma dúvida é maravilhoso. Você fazer uma pegadinha, você querer pôr a pessoa numa sinuca de bico, não é. O que eu quero dizer com isso? Que quando você faz uma pergunta honesta por uma dúvida real, é maravilhoso. Mas quando você quer colocar o outro numa situação difícil, quando você quer colocar o outro numa situação vexatória, quando você quer colocar o outro numa situação delicada, problemática, isso não está certo. Isso não é bonito. E em alguns casos, isso é um pecado muito grave. Porque você pode expor a pessoa, você pode levar a pessoa a uma situação que pode gerar, inclusive, reações agressivas e violentas. Sabe, pessoal, ainda mais nos dias de hoje que as pessoas estão com nervos à flor da pele, tudo é motivo de discussão, de briga. Nós não devemos fazer perguntas capciosas, perguntas que sirvam para colocar as outras pessoas em situação difícil. E acreditem, isso acontece. Do mesmo jeito que determinados comentários podem ser muito ruins. Por exemplo, nós vivemos uma situação em que as pessoas querem dividir o mundo em esquerda e direita. E aí, no meio de uma live religiosa como essa, querem falar, mas isso é de esquerda, isso é de direita. Bem, vamos deixar claro. A igreja tem uma doutrina para a relação entre nós, entre as pessoas. Tem uma doutrina para o que é a sua sociedade. E essa doutrina é a doutrina social da igreja. E nela não se fala em esquerda ou direita. Se fala em seguir o evangelho ou não seguir o evangelho. Promover a dignidade humana ou não promover a dignidade humana. Então, quando você questiona uma pessoa com essa visão, você pode estar, na verdade, caindo numa coisa que não é própria da igreja. Em algumas situações, isso pode ser muito ruim. Nunca façam isso. Nunca. Inclusive, olhem com preocupação aqueles que fazem discursos dizendo que não pode ouvir fulano porque é da esquerda, não pode ouvir fulano porque é da direita, não pode ouvir fulano porque ele é comunista. Não é por aí. Quem fica colocando esse tipo de viés na religião, quase sempre está fugindo um pouco do assunto. E aí eles pedem um sinal do céu. E eu aqui quero dizer para vocês que essa história de sinal do céu, para mim, nunca fez muito sentido. Eu olhava sinal do céu, o que ele quer falar com sinal do céu? Por que estão pedindo um sinal do céu? Até há uns anos atrás, uns 15 anos atrás, eu tendo uma aula com o professor Daniel Rios na escola diaconal, ele chamou atenção para mim e para vários outros, mas para mim tocou fundo, que no Evangelho de João não há milagres, só há sinais. Aliás, só há 7 sinais no Evangelho de João. E que o sinal mostrava a divindade de Jesus. O milagre era um sinal da divindade de Jesus. Ou seja, quando eles pedem um sinal do céu, eles querem que Jesus prove a divindade dele.
E aqui, pessoal, eu acho que é importante a gente começar a pensar uma coisa. Bernardo, por que eu não vi nenhum milagre? Antigamente tinha muito milagre, agora não tem. Né? Ô Bernardo, boa noite, paz e bem, querido. Sabe por que não tem? Porque não precisa. Você provavelmente vai passar a sua vida inteira e não vai ver um milagre. Sabe por quê? Porque você não precisa de um milagre. O milagre é dado às pessoas para que eles creiam que Jesus é Deus. E se você crê que Jesus é Deus, o milagre é absolutamente desnecessário. O milagre só serve para aqueles que precisam acreditar. Eu me lembro uma vez uma entrevista com um diretor lá que verificava os milagres de Fátima, e perguntaram, ele pôs as 3 condições rígidas mesmo, muito rígidas. E aí o repórter terminou. Mas isso é suficiente? Ele deu uma resposta genial. Ele falou assim: para quem crê, nenhum milagre é necessário. Para quem não crê, nada é suficiente. Olha que maravilha. Porque, na verdade, o sinal só faz sentido para aquele que crê ou para aquele que duvida. E aquele que duvida já está no caminho de crer. Você não tem dúvida de uma coisa absolutamente impossível. Vou dar um exemplo. Alguém aqui tem alguma dúvida que não existe um cavalo com 4 asas e 2 cabeças? Alguém aqui acredita nisso? Não, ninguém tem nem dúvida disso. Então, a gente não está nem aí para isso. Agora, podem existir pessoas que estão naquela situação. Eu não sei, eu sinto que tem alguma coisa, mas eu ainda não acredito que Jesus, né? Ou como já aconteceu, pessoas que têm dificuldade de acreditar na presença real de Jesus na Eucaristia, ou pessoas que estão diante de grande aflição, sofrendo muito e que precisam desesperadamente do apoio de Deus. A eles pode ser dado um sinal do céu. A eles pode vir um socorro divino. É um sinal. Mas, Bernardo, por que então que eles não receberam o sinal do céu? Porque eles queriam pegar Jesus numa armadilha. Eles estavam querendo colocar Jesus numa situação difícil, que servia não para que o mundo acreditasse em Jesus, mas para que armasse contra ele e talvez até matá-lo. Se Jesus virasse e dissesse assim: não vai ter sinal, eles vão dizer: é falso, é mentiroso, é taumaturgo. E se Jesus fizesse uma cura milagrosa, transmutasse alguma coisa, eles iam dizer assim: tá vendo? Safado, traiçoeiro, isso é um truque. Eles não queriam acreditar. O limite não é o poder de Jesus, é quanto você acredita que Jesus é Deus. E por isso Jesus fala: por que essa gente me pede um sinal? Porque um sinal para eles não serve de nada. É por isso que não faz sentido você pedir um milagre. Meu pai está doente, meu amigo está doente, minha mãe está morrendo, meu tio está nas últimas, eu vou pedir um milagre ao Senhor. Não faz sentido. Não faz sentido, você já acredita que Jesus é Deus. Para que você precisa de um milagre? Vamos parar de nos fixar nessa fé fantástica de milagres. E vamos viver a fé do dia a dia. A fé ali do pãozinho de manhã com um cafezinho. A fé da atenção do pai, da mãe, do filho que gosta dos outros, do irmão que cuida da irmã. Aquela fé do dia a dia, do bom dia, do boa tarde, do boa noite.
Essa é a fé que a gente precisa hoje, a fé que nos leva a ver no outro o próprio Jesus. A gente precisa de uma fé encarnada, uma fé viva no mundo, e não uma fé fantástica de coisas etéreas. E é muito interessante que ele deixa-os, entra de novo na barca e vai para outra margem, para o outro lado, lá, não onde as pessoas acreditam no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não, lá onde está o terreno dos pagãos, porque ele vê mais sinceridade entre esses pagãos do que esses fariseus, doutores da lei, perfeitos na Bíblia. Se fosse hoje, saberiam tudo da liturgia, do código de direito canônico, mas não tinham a fé sincera, o amor puro, o cuidado e o afeto verdadeiros. Mas eu fico pensando, e foi esse, inclusive, o nome que eu dei para a live hoje, né? Foi o nome que eu dei para a live hoje, que é: qual o sinal que precisamos? Nós precisamos de um sinal, de um milagre? Não. Mas nós precisamos de um sinal hoje. E eu vou falar aqui claramente. Se você está no Rio, você pode dar um sinal hoje. Se você está nas cercanias do Rio, você pode dar um sinal hoje. Eu arrisco dizer que lá em Castelo, no Espírito Santo, em Vitória, aí no Mato Grosso, você pode dar um sinal hoje. Hoje nós tivemos mais de 40 graus. A situação aqui está tão grave que foi proibido aulas de educação física, a não ser em locais cobertos e protegidos. Foram suspensas as aulas onde não tinha ventilação adequada. Os trabalhadores que estão trabalhando em campo aberto têm que parar a cada hora para hidratar e pegar um pouco de sombra. Nós estamos abrindo vagas nas emergências para os idosos e para as crianças. Há uma preocupação generalizada. Eu assisti 2 jornais antes de começar e tem uma preocupação até com os animais de estimação. E eu acho que todas essas preocupações são justas e necessárias, porque os animais são parte da criação, é a ideia da ecologia integral. Mas me chocou profundamente, porque eu não ouvi nenhuma voz se levantar. Nenhuma voz se levantou. Ninguém deu um sinal que o mundo precisa. Eu não vi ninguém falar da população que está na rua. Eles não têm banheiro para tomar banho, eles não têm fonte de água para beber, eles não têm local para se proteger, eles não podem parar a cada hora. Ninguém falou deles. Bernardo, mas o que eu tenho a ver com isso? Você leu a primeira leitura de hoje? Lá no Gênesis, o que Deus pergunta a Caim? Caim, cadê o seu irmão? Eu não sei. Acaso sou guarda do meu irmão? E eu te respondo, sim. Você é guarda do seu irmão. Você é responsável pelo seu irmão. Principalmente se ele é uma pessoa vulnerável. Principalmente se ele é uma pessoa marginalizada. Principalmente se ele pode estar passando sede. Se ele pode estar sofrendo por um clamor, por um calor inclemente. Eu no início da live falei, precisamos ouvir o clamor da terra que sofre e pede socorro. E hoje eu falo agora, na mesma live, precisamos ouvir o clamor dos pobres que precisam da nossa ajuda. Hoje.
Bernardo, eu não vou poder fazer tudo. Eu sei, nenhum de nós pode. Mas se cada um de nós fizéssemos um pouco, quanto a gente faria? Se cada igreja, cada capela, cada grupo de oração, cada grupo de terço, se cada membro de uma pastoral desse uma garrafa d'água, se as igrejas abrissem para que esses homens e mulheres tomassem um banho. Bernardo, mas eles vão ficar com a roupa suja. Sim, pessoal, o ideal seria que a gente pudesse dar roupas para eles, mas se não der, pelo menos um banho, para que eles fiquem mais frescos. Sabe, eu fico impressionado. Como é que a gente não pode mostrar esse sinal ao mundo? Como nós podemos ignorar Mateus 25, 35b? Eu tive sede e me destes de beber. E ele depois responde, mas Senhor, quando fizemos isso para o Senhor? Quando fizesses isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Hoje nós precisamos de um sinal. Não para nós acreditarmos que Jesus é Deus, mas para que o mundo saiba qual é o amor de Jesus pela humanidade. Qual é o amor de Jesus pela criação, pela Mãe Terra. É dar às pessoas que não têm acesso à irmã água. O desafio é tremendo. Nenhum de nós tem força sozinhos para fazê-lo. Mas com Jesus, o Deus encarnado, estimulados pelo Espírito Santo, fortalecidos pela comunhão que é a Igreja de Cristo, nós podemos. E eu desafio a fazermos. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha perturbado muito vocês, tá? Porque se a gente não perturbar, não vai dar nada. Amanhã eu não vou fazer live, né? Porque por dois motivos. Eu vou estar de plantão, vou chegar correndo, até talvez daria. Eu teria que me improvisar um pouco, mas talvez até conseguisse. Mas amanhã, lá na paróquia, eu vou fazer uma apresentação, uma palestra sobre a campanha da fraternidade. E aí, como eu vou falar sobre a campanha da fraternidade, não vai dar para vocês para estar aqui também. Olha quem está chegando aqui, Mozinho. Mozinho acabou de chegar. Tá? Chegou da aula de cerâmica, o Padre Hermes. O Padre Hermes mandou um beijo para você. Ah, é? É. Fala com ele que eu gostei muito dos salmos. Eu sou apaixonado pelos salmos. Ouviu, Padre Hermes? Bom, tá na hora. Eu vou me despedir, deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Padre Hermes, seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada. Eu vou me despedir, deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Clara e Francisco de Assis, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quarta-feira a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.